Meu amigo, a Série C do Campeonato Brasileiro tá pegando fogo, meu amigo. Se você acompanha aqui este humilde canal, você vai ver aí que a gente vem falando da Série C um bom tempo e estamos falando como a Série C está equilibrada nesse novo formato. Para você ter uma ideia, né? Se a gente for reparar, né, olhar a Série C com um olhar assim mais crítico, a gente vai ver que não tem nenhum time sobrando na competição. Tem times que estão, né, conseguindo manter ali uma constância de resultados, né, estão conseguindo, né, ter regularidade no campeonato, que é o caso do Mirassol, né, que perdeu para o Clube do Remo, depois venceu, empatou o último jogo contra o Botafogo ali na Bacia das Almas, mas está se consolidando na liderança do campeonato. Mas se você olhar ali, né, como os outros times estão vindo atrás do Mirassol na tabela, você vai ver que está um campeonato extremamente equilibrado. E a gente espera muito que a Série C continue com essa emoção, porque eu acho que esse novo formato da Série C fez com que o campeonato ficasse um campeonato mais justo, em que as equipes que pensarem, né, em somar pontos logo no início dela, darão um passo bem mais à frente do que as demais, né? A gente está vendo aí Brasil de Pelotas sofrendo na competição, a gente está vendo aí o Confiança sofrendo na competição, o Vitória da Bahia se recuperando, né? Então, é um campeonato, sim, um campeonato que é muito equilibrado, que vai ser equilibrado do início ao fim, e a gente espera aí que os clubes, né, tanto os favoritos quanto os que não são favoritos, né, tenham, né, a sua regularidade que a gente espera aí no campeonato. Sobre os resultados, galera, né? Tivemos aí no sábado, né, o São José empatando com o Atlético do Ceará por 1-1. Depois o Figueirense venceu o Ferroviário por 1-0 e se consolidou ali no G8, né? O Campinense foi derrotado em casa pelo Vitória da Bahia, que se recuperou no campeonato, né? 1-0 pro Vitória. Confiança e Aparecidense 1-1. ABC goleou o Brasil de Pelotas por 3-0, né? O Brasil de Pelotas que vem muito mal no campeonato. Volta Redonda foi derrotado em casa pelo Botafogo da Paraíba, que na minha opinião é a surpresa dessa Série C no início, né? Se você olhar o elenco do Botafogo da Paraíba, por exemplo, o Anderson Paraíba, que foi pro Clube do Remo ganhar 4 vezes mais o que ele ganhava no Botafogo da Paraíba, você vai ver que o time do Botafogo da Paraíba faz uma campanha muito, mas muito além daquilo que a gente esperava do time paraibano, né? O Altos derrotou por 3-0, né, o poderosíssimo Ipiranga de Erechim, e o Botafogo da Paraíba, o Botafogo de São Paulo, tá? Empatou em 2-2 com o Mirassol. No domingo tivemos o Remo vencendo, né, por 2-0 o Floresta, o Remo que conseguiu reencontrar o caminho das vitórias. Na verdade, né, se você for acompanhar a tabela do Remo no campeonato, o Remo de 13 pontos, 10 foram disputados e conquistados em casa. Dos 12 pontos que o Remo disputou no campeonato, o Remo conquistou 10. Jogando nos seus domínios, né? O problema do Remo é justamente fora de casa, em que o time não consegue manter a regularidade que o torcedor espera na competição. O Remo derrotou por 2-0 ali o Floresta, que é um time que vai brigar ali pela parte do meio, até mesmo embaixo da tabela, um time extremamente limitado, mas foi suficiente para deixar o Remo na sexta posição da Série C. Agora a gente vai falar um pouquinho do Paysandu, né, que ontem venceu por 2-0 o Manaus, e fez uma partida até interessante, né? Principalmente no segundo tempo. O primeiro tempo foi um primeiro tempo um pouco fraco das duas equipes, né? Não tivemos tantas assim, oportunidades de gol, mas no segundo tempo o Paysandu fez valer o seu mando de campo e venceu por 2-0 o Manaus, e ali se consolidou também no G8, na quarta posição do campeonato, né? O que vai a gente ressaltar também é justamente, né, o problema extracampo que o Paysandu vem enfrentando, principalmente na questão financeira. Se você não sabe aí, meu amigo, a empresa de produtos esportivos Bommache segurou, né, a renda de ontem do jogo do Paysandu, e aí tá tendo esse problema da justiça, né? Dentro de campo o Paysandu vem jogando um futebol até apresentável para o seu torcedor, mas fora dele, né, tá aí sofrendo com questão, né, financeira, com a questão que a gente já vinha falando um bom tempo sobre isso aqui. A conta chega, irmão, e quando chega, ela chega pesada, né? E você tem que pagar, você tem que honrar seus compromissos. E a gente vai ficar de olho nessa situação aí para trazer as informações melhores para você aqui, tá bom? Ontem o Paysandu venceu por 2-0 o Manaus, que estava até então no G8 da competição, é o último colocado do G8, né? O Manaus. E, né, é um time que também vai brigar ali por essa colocação, mas não é também esse time todo poderoso, todo forte. O Manaus teve equipes bem mais fortes que essa. É verdade a gente falar na última temporada. Bom, galera, vamos falar um pouquinho agora do Campeonato Brasileiro da Série A, né? Porque nós tivemos alguns jogos aí das equipes do Centro-Oeste e do Nordeste, né? A gente vai falar aqui os resultados para vocês.
O Goiás, né, empatou em 1-1 com o Bragantino chegou a ficar com 1 a menos no jogo, né, o Goiás aí dos times do Centro-Oeste e Nordeste é o que está melhor colocado ali, na 15ª posição. Depois, né, o Ceará empatou fora de casa com o São Paulo em 2-2, um bom resultado na minha opinião para o Ceará, apesar do Ceará estar na zona de rebaixamento, mas roubar pontos do São Paulo, desse atual São Paulo, não é fácil. Principalmente jogando lá no Morumbi, né? Onde o São Paulo vinha, se eu não estou enganado, de 10 vitórias. O Ceará foi lá e roubou um ponto do São Paulo. O Fortaleza, né, empatou em 1-1 com o Juventude, chegou a estar perdendo por 1-0. E aquela questão que muito torcedor do Fortaleza se pergunta, né? Por que o time está tão bem na Libertadores e está tão mal no Brasileiro? O Fortaleza é o último colocado, somou apenas 2 pontos na competição e vem aí sofrendo para conseguir a sua primeira vitória na competição. Empatou em casa com o Juventude, que não é um dos times mais fortes da Série A. Então o Fortaleza também precisa dar uma resposta para o seu torcedor. O Cuiabá foi derrotado em casa pelo Atlético Paranaense, e aí o Cuiabá já começa a ligar o seu sinal de alerta, porque é o primeiro time de fora da zona de rebaixamento e precisa dar uma resposta aí pro seu torcedor, tá? E na segunda-feira o Atlético Goianiense empatou fora de casa com o Internacional, um bom resultado para o Atlético Goianiense, apesar do time também estar na zona de rebaixamento, né? Dos times aqui que eu citei para vocês, né? O Goiás é o 15º, o Cuiabá é o 16º, o Atlético de Goiás é o 17º, o Ceará 19º e o Fortaleza 20º. Esses daqui são os times aí representados pelo pelo Nordeste e Centro-Oeste na Série A, tá bom? Na Série B, o Vila Nova empatou em 0-0, né, com o Grêmio. Resultado aí frustrante pro torcedor vilanovense, né, que tava esperando o Vila Nova uma vitória para cima do Grêmio, do Tricolor Gaúcho, poderosíssimo Grêmio, um dos candidatos ao acesso aí para a Série A, para voltar para a Série A. E o Vila Nova vem de dois empates seguidos. Se você, torcedor do Clube do Remo, não conhece alguns jogadores do Vila Nova, por exemplo, Vitor Andrade, né, quem não lembra bem do Vitor Andrade, Tocantins também, estão lá no elenco do Vila Nova. E para encerrar, né, galera, a Bolívia querido, o Sampaio Corrêa conseguiu uma vitória importantíssima de recuperação no Campeonato Brasileiro da Série B. O Sampaio Corrêa fez uma partida contra o Lanterna Guarani. Que fase do Guarani, cara. E também tá equilibrado. Se você olhar, a Série B também tá bastante equilibrado. O Sampaio Corrêa pulou ali para a 8ª posição do campeonato, venceu por 2-1 o Guarani. E agora, né, consegue respirar o Sampaio Corrêa, que não tinha tido um começo tão bom na competição na Série B, né? A gente também vai trazer aqui informações da Série B, da Série A, da Série C. Fica ligado aí também da Série D pra você aí, tá? Então já se inscreve no canal, dá essa moral pra gente aí, meus amigos. Então é isso. Até a próxima. Fui.